Vamos dar início, então, à nossa reunião aqui ordinária do grupo de pesquisas. E, para a data de hoje, nós temos uma atividade um pouco diferente. Nós estávamos vindo numa sequência de palestras, né, de eventos de nossa autoqualificação, e agora, para a reunião de hoje, então, foi pensada uma dinâmica um pouco diferente de leitura e debate do julgado. Julgado esse que tem tudo a ver com os nossos objetos de estudo aqui no nosso grupo, e que traz, assim, reflexões bem importantes sobre o que estamos vivenciando, o módulo que temos em termos de regulamentação atualmente e o que precisamos para o futuro. A partir do que precisamos para o futuro, como implementar essas coisas que, de repente, precisamos, né? Em termos de normatização específica, enfim, alguma coisa nessa linha de raciocínio. Nós temos um acórdão que fizemos circular, se vocês ainda não acessaram, ontem, acho que foi a Nicole, né, que publicou no nosso grupo de WhatsApp, no Getatec, que é um acórdão da terceira turma do TST, relator ministro Godinho, e que trata da questão das relações na plataforma pública. Essas relações são bastante debatidas, especialmente quanto à sua natureza jurídica, se ali teríamos relações de trabalho, em sendo trabalho, se trabalho autônomo, se trabalho subordinado, em não sendo trabalho, poderíamos falar, quiçá, numa relação de consumo, e o acórdão traz uma certa linha de raciocínio e uma decisão. Essa decisão encontra conforto em algumas outras de idêntica linha, mas não podemos ignorar que temos produção também jurisprudencial em sentido contrário, né? Não enxergando vinculação empregatícia, não reconhecendo sequer relação de trabalho, né? Nesse novo fenômeno, vamos usar assim, que é compreendido pelo nome uberização, em função justamente de ser a empresa mais destacada nesse cenário das plataformas. Nós vamos colocar aqui uma dinâmica assim, de falas a partir dos líderes, a partir dos pesquisadores, e a partir daí, né, vamos estabelecendo algum tipo de debate, comentário. Nós vamos começar agora e vamos levar mais ou menos uma hora e 15 nesse debate, né, que é o nosso tempo aqui regulamentar de duração da nossa reunião. Por que eu me preocupo em tentar limitar alguma coisa? Porque essa é uma conversa sem fim, né? A gente já viu aqui, estávamos em aula no mestrado, doutorado antes, e tivemos que abortar a conversa porque não tinha mais como continuar, mas ela continuaria, né? Em função de termos argumentos, ideias, posições, enfim, todas lastreadas e muito bem fundamentadas, mas cada qual, né, no seu caminho. É bem importante fazer também aquela recomendação que eu sempre faço de que esse é um espaço acadêmico-científico e que nós não estaremos aqui defendendo posições a partir de ideologia pura e simples, né, ou a partir de, enfim, outros elementos que não sejam a análise científica dos institutos, dos fenômenos que a gente colocar aqui na mesa, né, para a nossa análise. Então, assim deverá ser feita a leitura, né, desse acórdão da terceira turma do TST, tentando dele retirar elementos passíveis de debate à luz do nosso enquadramento, à luz, enfim, das questões do ramo, né, juslaboral ao qual estamos vinculados. Ou eu diria mais, né, eu ampliaria até para prestigiar a presença do Sandro e da Bia aqui, né, desse ramo do direito social. Porque em muitas das conversas que nós estabelecemos, nós chegamos à conclusão de que, e essa é uma fala que frequentemente eu faço,
que talvez a gente não deva seguir perguntando qual a natureza jurídica da relação, né? Se isso é uma relação de emprego, se isso é uma relação de trabalho autônomo, e que talvez seja interessante pular essa etapa e começar a pensar o seguinte: seja qual for a natureza jurídica da relação, nós não conseguimos até agora amadurecer um enquadramento ou um consenso, pelo menos, e enquanto nós não construímos algo no campo jurídico que atenda a esse novo formato, se é que é possível construir algo que atenda a esse formato, com essa característica mais perene da legislação, a gente precisa olhar para o sujeito que está do outro lado, que está, né, numa condição vulnerável, né, porque aqui também a gente precisa de uma certa depuração técnica. A gente fala em hipossuficiência nas relações de emprego, né, o contrato de emprego leva a uma das partes ser hipossuficiente, e a vulnerabilidade se aplica a todo e qualquer formato de contrato, inclusive de consumo. Então, independente do que estejamos falando, estamos enxergando aqui que, de fato, há um dos que se relaciona, pode estar com um quadro de vulnerabilidade, e por isso uma proteção social é necessária, né? E essa proteção social não equivale, fechar, assim, diretamente a uma proteção trabalhista. E ali, então, a gente precisa, e vai precisar, né, dos aportes do Sandro e da Beatriz, para trazer esse quadro de segurança social, né? O que seria a segurança social? Ela se reduziria a 13º, férias, etc., ou a gente teria ali um alargamento um pouco, né, diferente para esse tipo de fala e conversa. Então, assim, eu já gostaria de ir abrindo a palavra, vou pedir que o pessoal que está remoto, que quiser falar, por favor, vá sinalizando. A Nicole está pilotando aqui o chat, né, e já vai enxergar quando vocês fizerem o pedido de fala. E vamos começar com os presentes, tá? E a Nicole vai me sinalizando se alguém nesse meio do caminho tiver algum tipo de necessidade de intervenção. Eu coloco a palavra à disposição, já vou abrir aqui o acordo também. Quem quiser começar. Maria Cláudia, tu quer falar alguma coisa? A Maria Cláudia é nossa estagiária de pós-doutorado, para quem está, né, nesse momento entrando aí, e tem participado ativamente, não apenas da disciplina, mas também de pesquisas que temos feito na área e das reuniões do grupo de pesquisa. Seu foco é tecnologia e trabalho, e penso que tem tudo a ver, né? A gente está aqui e está trabalhando quase numa continuidade do que estávamos falando lá na outra sala, agora há pouco. Então, se tu quiseres fazer algum tipo de consideração, a palavra é tua. Bom dia, né, para quem eu não tinha cumprimentado ainda. Acho que é super importante trazer para o ambiente acadêmico a discussão a respeito do tema e do posicionamento, né, do TST, porque é algo que é novo, né, e na verdade não tem como nós falarmos por enquanto de um posicionamento majoritário, tanto enquanto doutrina quanto jurisprudência, porque na verdade é bem que nós estamos falando ali agora na sala de aula, na disciplina. Nós estamos falando de economia compartilhada, que até o conceito ainda se discute, né? Quanto mais, então, uma experiência, né, como é a Uber enquanto economia compartilhada. Só que tem algumas coisas que eu acho que, e claro, é um tema muito complicado, né? Por exemplo, eu tenho meu posicionamento e eu já orientei aluno que escreveu a respeito, defendendo a favor de vínculo contra vínculo, né? E quando tu te depara com isso, tu percebe que tem fundamento para os dois lados. E fundamentos bem válidos. Então, aí que a gente percebe o quanto que o debate é importante. Só que eu acho que, deixando isso de lado e olhando para o que está perante nós, a gente precisa se dar conta que dentro do contexto que nós vivemos, é uma opção e tanto para o trabalhador. Tá? Por que isso? Né? A gente vive numa crescente de desemprego formal e não tem mais solução para isso, porque
porque nós temos um problema, não é problema, né? Mas quem quer defender um emprego formal, toda aquela questão assim do trabalhador de carteira assinada, ele tem um inimigo que é a tecnologia, porque a tecnologia ela emprega o emprego que não é o tão assim formalizado como uma carteira assinada, mas desemprega quem quer uma carteira assinada, tá? E a tecnologia, ela está presente, nós fazemos uso dela e a tendência é cada vez fazer mais uso, né? Porque assim como ela cria alguns problemas argumentáveis, ela acaba facilitando muito mais do que trazendo problema. Então, talvez para esse formato de que não tem mais tanto espaço para o emprego formal e para o mais informal, é um exemplo de economia que o trabalhador ele também pode ser o dono do seu negócio. Tá? E, claro, que daí nós encontramos várias outras discussões que isso também não é a precarização do trabalho, não deveria ter uma proteção para que o trabalhador não fosse o dono do negócio. Só que eu acho que é algo que a gente precisa olhar um pouco para as experiências que nós temos fora do Brasil. Tá? E se a gente for dar uma olhadinha, especialmente assim, para países europeus, a gente vai perceber que, na verdade, é uma questão de cultura e que talvez nós precisamos mudar a forma, né, de se pensar enquanto trabalhador. Tá? Acho que por hora é isso, né? Eu preciso cuidar, porque eu tenho posicionamento já faz anos a respeito. Eu sempre quando é um assunto assim, antes de eu me posicionar, né? Eu sou uma curiosa, né? Então sempre que eu preciso me posicionar, eu preciso entender o assunto. Então eu estudei já muito esse assunto, gente. Eu tenho posicionamento já há anos, tá? E já sempre gosto de sentar e conversar com quem tem posicionamento divergente para ver se eu até não mudo de ideia. Eu não mudei. Então, eu tenho que cuidar da minha fala para não ser tendenciosa. Mas eu acho que, assim, antes de a gente entrar nessa questão de vínculo, eu acho que tem essa questão muito forte, que é uma opção de trabalho e de economia numa sociedade capitalista que dá uma verdadeira autonomia que o trabalhador, num formato normal, ele não tem. Agora é isso. Excelente. A gente já conversava sobre isso em outras épocas, em eventos que fizemos juntas e tal. E, enquanto professoras, a gente cuida muito para manter uma certa postura de neutralidade, assim, pelo menos até um certo ponto dos eventos, né? Justamente para estimular um pensamento plural e um pensamento baseado em fundamentos científicos. É a nossa missão. Então, é isso mesmo, a gente vai avançando, né? Quem quer prosseguir? Deixa eu falar, eu estava vendo aqui duas coisinhas que me chamaram a atenção na leitura do acordo. Tá? A primeira até deixei aqui o parágrafo. Quando ele fala na reflexão das questões, pensando na função do direito como instrumento de civilização. Tá? E assim, dentro de uma... E até entendo, porque mais adiante, no voto, ele faz um paralelo a questão de economia compartilhada, comparando com o Airbnb ou outras plataformas, e o Uber. A gente tem um problema, me parece, o modelo da Uber, que seria dentro daquela coisa de você vai dizer assim, olha, isso aqui, o trabalhador de repente tem um emprego, isso já me aconteceu, já peguei um Uber para voltar para casa no final de tarde, que o rapaz que estava dirigindo trabalhava até às 6 da tarde no lugar, ele ia para casa, direcionava lá o Uber e usava esse tempo ali para fazer algumas corridas, ficava 1h30, 2 horas para ir para casa. Dentro dessa, a Uber quando vem, ela lança essa ideia, que tu vai fazer um extra, um plus, só que dentro da nossa realidade, da nossa economia, esse extra virou o essencial. Então aí a gente tem um problema. Me parece que aí há um problema, por mais que a gente pense que o modelo é um modelo para muitos de libertação, mas para muitos não é de libertação. Então acho que dentro disso aí, voltando aqui ao que cita, pensar a função de direito como instrumento de civilização, eu acho que cabe ao direito ter um pouco mais de regulação, pelo menos dentro da nossa realidade.
Posso fazer um contraponto? Claro. Se tiver muito direito de resposta, vai ser que nem ontem. Ai, Até às 2 da manhã. Por isso que o Bonner já limitei ao voto. As caras que podem fazer cantando na sua cabeça, o que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, eu quero ir para casa, não tá? Vai lá. Mas olha a grande diferença, tá? Num formato normal, né? Quando acontece isso, foi o empregador quem fez. E quando o que era para ser uma renda extra se torna essencial para vamos falar do Uber, o cobrador do Uber, foi ele que quis fazer isso. Tá? E eu utilizo o Uber muito antes do Uber ficar conhecido. Tá? Eu comecei utilizando o Uber fora, foi em Nova York. Tá? Pra vocês terem uma ideia, eu fui passar o ano novo, tá? E eu pedi para a Times Square tudo. E nós falamos, como é que a gente vai fazer, né, para conseguir pegar, né, alguma coisa ali por volta de 11 da noite. E daí o pessoal botou, não, vocês chamam Uber. Nossa, Uber? Não, chamam Uber. E eu lembro que eu chamei toda cheia de receitas, e nossa, ele não vai querer fazer comigo, imagina meia-noite. E daí comecei a conversar, tudo, e disse, não, eu adoro. Daí começamos a falar, e daí acho que demorou uns 3 anos para começar aqui no Brasil, sabe? E super feliz, e dizendo, nossa, hoje eu vou ganhar muito mais, porque hoje a gente está ganhando, o preço da corrida está o dobro, tudo. Daí deu o telefone na volta, a gente chamou ele de novo, já era tipo 2 da manhã, e o trabalhador feliz. Então ele não tem um empregador, não é o empregador que faz com que aquilo se torne a renda essencial, é ele que escolhe isso. É diferente o sentimento do entende. Por exemplo, eu já peguei Uber aqui, da pessoa chegar e dizer, não, agora eu estou fazendo mais Uber para ganhar mais, porque eu quero comprar mais um carro, um eu vou trabalhar e o outro eu vou locar para ser Uber. Foi o que eu disse nessa aula. Olha a diferença. Sabe? Empresário. Exato. Então não é mais o empregador que faz isso, sabe? E que, por exemplo, daí a pessoa, vou pegar um formato normal. Muitos empregadores acabavam contratando o mínimo de empregado e com aquele mínimo faziam com que ele fizesse várias horas extras, às vezes não tendo intervalo entre a jornada e remunerando, e o trabalhador se sentia feliz porque ele ganhava mais hora extra. Então, percebi que não está mais tendo horário do almoço. Não, desconstrói isso. Porque hoje, talvez, o motorista do Uber, por vontade própria, por estar querendo comprar lá uma casa, um carro, fazer uma conta extra, ele vai deixar de almoçar para ele ganhar mais dinheiro. Mas a vantagem é de quem em ele deixar de almoçar, ele deseja ficar sem almoçar. Agora vocês querem ver quantas vezes vocês trabalhando por conta, deixam de almoçar, que estão cheios de serviço e querem dar conta daquele serviço por de vocês. Mas isso é uma perspectiva absolutamente subjetiva. Não vale para termos gerais. E tem um problema no trabalho via plataformas digitais de economia de multidão, que é dito como a gamificação do trabalho. Tudo parece ser só uma vantagem que tu escolhe, um bônus que tu vai ganhar porque tu decidiu, quando, na verdade, há um direcionamento escondido. O trabalhador que normalmente faz trabalho em plataforma, ele não simplesmente recebe um bônus porque ele próprio decidiu, ele é direcionado ao bônus. Os trabalhadores não sabem aonde os trabalhadores da Uber, num dia de jogo, porque vai ter o jogo lá e vai ter uma multidão a partir das 8h40, é o aplicativo que determina um bônus naquela área, naquele momento do dia, que direciona todos eles para lá. Não é simplesmente uma escolha. E assim a Uber vai delimitando justamente como ela quer que os serviços sejam prestados. É claro que isso é um estímulo ao sobretrabalho. Mas isso já existia também no trabalho normal. Quando tu ganhava prêmios, quando tu ganhava bônus, quando tu ganhava comissões. E é a mesma coisa que acontece com a gamificação do trabalho. Você trabalhar 10 horas, surge um sonzinho que te estimula e esse estímulo acaba se tornando um hábito, e o hábito, por ser algo que parece ser agradável, faz com que tu fique vinculado àquele sistema de trabalho. Eles criaram não só uma plataforma, mas um método para direcionar os trabalhadores para um lugar, para direcionar quantos trabalhadores vão ganhar e para estimular que eles continuem trabalhando durante muito tempo. Eu não estou dizendo aqui que eu acho que eles são empregados. Olha, particularmente, eu acho que pode ou não ser.
mas é um sistema que se assemelha ao que acontecia antigamente no início do século XX e no final do século XIX. Olha, nós temos um trabalho, ele paga tanto, se você quiser, você trabalha para nós. Se você não quiser, você pode se tornar o chefe de si mesmo. Eu não vejo a pessoa como um empreendedor de si mesmo, senão uma volta a esse pauperismo, ou seja, as pessoas precisam trabalhar em algo, e como há formas de trabalho que cada vez estão mais avançadas em se deslocar da relação tradicional de emprego, isso faz com que elas sejam atraídas para aquele buraco negro de renda pequena e mínima, e só essencial para a sobrevivência. Pelo menos essa sempre foi a minha visão. E eu acho que justamente isso que nós temos que ver, se de um ponto de vista sistemático, isso permanece de pé durante bastante tempo ou não. Ou nós vamos ter que criar formas novas, mecanismos novos de proteção social. Porque, querendo ou não, o nosso sistema do bem-estar social, criado há muito tempo, principalmente nos países ocidentais aqui que nós conhecemos, gira em torno da relação de emprego, da relação formal de trabalho. E é isso que, acho que é lá pelas... O acórdão, por mais que pareça um troglodita, né, ele tem, acho que, 500 folhas só de emenda e de citação dos acórdãos prévios, mas bem no início, na página 33, suscita o problema. Olha, em um parágrafo, os impactos dessa nova modalidade empresarial e de organização do trabalho têm sido diversos. De um lado, potenciam fortemente, a um custo mais baixo do que o precedente, a oferta de trabalho de transporte de pessoas e coisas no âmbito da sociedade, correto? De outro lado, propiciam a possibilidade de trabalho a pessoas desempregadas, no contexto de um desemprego agudo criado pelas políticas públicas e outros fatores inerentes à dinâmica da economia. Mas, em terceiro lugar, pela desregulamentação amplamente praticada, geram inegável deterioração do trabalho humano. Me parece que sim, eu não vejo os trabalhadores do Uber como particularmente destacados na sociedade de um ponto de vista econômico, ou que seja algo sustentável a longo prazo, a não ser trabalhando 10 a 12 horas por dia. E eu tendo a evitar tomar exemplos assim específicos, porque a gente pode cair em alguns problemas subjetivos. Eu também já vi pessoas que fazem o Uber como uma boa renda extra, mas eu acho que a gente tem que ver o panorama geral. Inclusive na Inglaterra, num dos precedentes da Suprema Corte, foi citado um estudo de que 80% dos motoristas de Uber na capital, em Londres, eram imigrantes. Ou seja, aquelas pessoas que chegam de forma ilícita ou de forma não regular, não têm como trabalhar e precisam de alguma forma se sustentar dentro da sociedade. E elas sabem conduzir um veículo. Então, eu acho que antes de uma opção, nós temos que ver se esse ovo não foi o que criou a galinha. Ou seja, nós temos um desemprego sistemático, e isso é uma opção lateral, um desemprego sistemático, ou essa opção lateral que criou o desemprego sistemático? E vejam bem, eu não estou... O coitado dos advogados do Uber vão querer na cabeça, mas não é isso. Eu estou dizendo da plataformização do trabalho, da economia de multidão, ou da economia de plataforma, como quiser denominar. Será que não foi isso que criou o desemprego sistemático, ou seja, esse avanço na tecnologia e formas de se deslocar da relação formal de trabalho? Ou será simplesmente realmente uma alternativa saudável? É isso que eu me pergunto. Nessa linha de raciocínio, tem gente lá de não lembrar. Nessa linha de raciocínio, talvez a gente tenha que ir um pouquinho mais para trás. Na verdade, assim, pensar no avanço da tecnologia em si, não na chegada das plataformas, como o tópico, se eu entendi o que tu trouxeste, da precarização, digamos assim, né, desse público, desse pessoal que trabalha nessa loja. Porque muitos dos que a gente vê trabalhando hoje como condutores, como motoristas, são pessoas que não conseguiram se agregar ao cenário tecnológico, ou que, com a passagem do tempo, por não terem
acesso a outras qualificações ficaram à margem, né? E por não terem acesso a outras qualificações, também passa por uma série de outros problemas atrás, desde lá a educação básica, passando por N outras coisas, né? Falta de compromisso da própria pessoa, da empresa onde ela está, com a sua capacitação, do sindicato, com a capacitação dos seus representados, e assim sucessivamente. Então, talvez não seja da plataforma em si, mas sim da tecnologia e do descompasso da tecnologia com a continuidade de preparo para o trabalho, de educação para o trabalho, que é algo que está na Constituição, inclusive. Né? Proteção à automação. Exatamente. Aí a gente chega na proteção à automação, que eu até anotei aqui. Na sequência, acho que a gente pode continuar falando, mas o inciso 27, se não me equivoco, é esse número do artigo 7º da Constituição, fala da proteção em face da automação. E aí a gente já tem algo para refletir, né? Quando o Constituinte, lá em 86, 87, começou a elaborar esse dispositivo, ele não sabia o que era automação, ele tinha escutado falar, né? Enfim, quanto mais os impactos. Como se nós hoje levantássemos um fenômeno absolutamente novo, algo que está só nos beirais, assim, no horizonte, e tentássemos regular a vida para além daquilo. Então, hoje a gente consegue enxergar o que são as relações dessas pessoas que conduzem veículos, e não apenas dessas, porque a gente está olhando para um acórdão que fala de uma situação específica em face de uma empresa específica. Tem outras plataformas de trabalho, né? Get Ninjas, que o Douglas apresentou antes, né? Nós já temos advogados. Laudelina, iFood, enfim, diversos, tá? Mas me parece assim, olhando para o Uber, porque foi ela que começou, porque, enfim, né, tanto que gerou o nome, uberização, o nome do fenômeno. Talvez a gente hoje já consiga ter opiniões do que seria uma forma e do que seria o limite e o conteúdo para essa proteção. Mas a minha pergunta agora é assim, colocando-nos como os constituintes de 86 e 87, e fazendo um pouco do apocalipse do Sandro na tese dele. Como será pós-Uber? Tá? Porque a própria Uber e outros já trabalham com pesquisas no avanço da automação. Nos carros autônomos, nos drones que vão fazer as entregas e assim por diante. Né? Então, se a gente está campo acadêmico científico, se a nossa preocupação é a proteção em face da automação, a gente tem que olhar a automação numa continuidade e vincular isso com compromissos de caráter internacional que se assume, a Sociedade 5.0, ODS e etc. Né? Como será o mundo pós-Uber? E o apocalipse do Sandro era como seria o mundo pós-trabalho. Né? Porque como é que a gente estrutura todo o resto da sociedade que gira no eixo trabalho? Não gira nem emprego, mas é trabalho. É em cima disso que a gente constrói relações, identidades, vida previdenciária, né? Vida junto às seguridades sociais e assim sucessivamente. Eu vou deixar isso para a gente pensar. Como será o pós-Uber, né? E até temos duas mãozinhas levantadas. A primeira foi a Amália, né? Amália. Bom dia, pessoal. Me escutam bem? Muito bem. Eu vou pedir desculpa, porque como a gente está fazendo essa coisa meio híbrida, eu não sei se eu não perdi um pouquinho o timing agora da minha intervenção, que era mais relacionada à fala do Boris, tá? Mas o que eu queria chamar a atenção para o acórdão, e foi realmente assim a discussão que me veio à mente, é que ele deixa bastante claro que, no caso específico deste motorista, no momento em que ele prestou este serviço, né, ele ficava com 75% do resultado, digamos assim, da sua atividade. E aí eu me lembrei da Lei 20 de 2007, da Espanha, né, que é a lei que fala do trabalho autônomo economicamente dependente, que é justamente o percentual que eles fixam para determinar se existe ou não uma relação de emprego, é 75%. Né? Essa lei ela é muito criticada, porque ela basicamente se aplica para motoristas, ela é criticada também por isso, ela tem uma redução de conteúdo significativa, mas uma das críticas que se faz é que ela traça critérios extremamente objetivos para determinar se a pessoa é um trabalhador autônomo economicamente dependente, entre aspas, um parasubordinado ou um empregado.
E um desses critérios é justamente que a dependência econômica com relação à plataforma seja de 75%. Se for 75%, ele é um parasubordinado. Se for menos do que isso, se for mais do que isso, desculpa, ele passa a ser empregado. E a crítica que se faz justamente é essa. Será que se for 74% e as outras circunstâncias fáticas forem conducentes a uma relação de emprego, eu não teria uma relação de emprego, né? E aí eu peço Vênia aqui para trazer os demais requisitos, que eu fiz uma colinha, então, me desculpa, eu vou olhar para o lado, que é a dependência econômica exclusiva de 75%, a pessoalidade, então, no caso, por exemplo, citado de que eu compraria um veículo para aquele veículo ser Uber, eu já estaria no campo do trabalhador autônomo, eu possuir os materiais e a infraestrutura. Não estou me inscrevendo. Eu também. Não ouvi. O pessoal está se inscrevendo, para falar na sequência. Ah, tá, eu achei que tinha dado problema no meu áudio. Oi, Bia. Então, possuir a infraestrutura e os materiais para a prestação do serviço, a independência, que foi bem frisada pela Maria Cláudia, na organização do serviço e do tempo do serviço, e uma contraprestação baseada em resultados. E essa lei, que é o segundo ponto que eu gostaria de trazer, ela faz o que se discute no Brasil que falta, né? E veja que a gente está falando de uma lei lá de 2007, de um fenômeno que começou na década de 70 na Itália, né? Férias de ao menos 18 dias para esse trabalhador autônomo economicamente dependente, repouso semanal remunerado, limitação de jornada normal e previsão via acordo de interesse profissional das horas extras. Existe um percentual de horas extras determinado, mas eu posso, via acordo de interesse profissional, estabelecer de forma diferente e mais favorável. Indenização em caso de rescisão injustificada, interrupção da jornada por mútuo acordo em caso de maternidade ou de paternidade. Só que aqui ela não diz qual é a consequência econômica, eu não sei se esse trabalhador autônomo ele segue recebendo ou não, e isso se abre novamente um espaço para que isso seja negociado de forma direta. A presunção de que o contrato vige por prazo indeterminado e, no caso específico de incapacidade ou de maternidade, o apoio da Previdência para se assegurar, então, uma subsistência para esse trabalhador autônomo no período. Então, o que eu queria chamar a atenção, e que me parece que a gente está bem atrasado nesse momento, é que a gente ainda está fazendo, como bem pontuou a professora Denise, a gente ainda está tentando colocar em duas caixas conhecidas as situações que estão vindo. Mas não tem mais caixa conhecida que suporte, a meu ver, não é uma dicotomia, para mim é um fenômeno novo, e que nós estamos com um significativo atraso na discussão disso, porque se a gente for parar para olhar para fora, né, isso está sendo discutido há muito tempo. A gente tem o Decreto Real Espanhol também, de 2021, que já está falando de subordinação algorítmica, né, que traz, inclusive, alguns requisitos para que se determine se essa subordinação algorítmica existe ou não. E nesse acórdão, que é o nosso acórdão paradigma, não se falou, e eu já vi isso em acórdãos dos TRTs, não se falou do sistema que a Uber utiliza para fazer o monitoramento dessas atividades, que eu não vou aqui rotular se são de trabalho, de emprego ou não, mas me parece que a gente tem que ir um pouco mais a fundo. Eu sei que daí a gente vai entrar numa discussão de segredo industrial e segredo de negócio e assim sucessivamente, mas me parece que não dá mais para a gente pegar, como bem colocou a professora, situações que a gente já tinha que estar de olho no amanhã, e tentar colocar na caixinha do trabalho como ele vem no manual do Amaury Mascaro Nascimento, sabe? Com todas as ressalvas que eu tenho para a qualidade do acórdão, eu acho que ele se centrou numa discussão, o foco desse acórdão é emprego ou não, e ele está, obviamente, o TST tem que se manifestar se emprego ou não, a gente sabe, mas teria uma quantidade de coisas tão interessantes que poderiam ter sido discutidas, que a gente vê nos acórdãos que discutem a relação da uberização nos TRTs, que não foi trazida nessa primeira oportunidade, porque nós sabemos que a Uber tem uma política de fazer acordo para que justamente as discussões não cheguem onde possam gerar, entre aspas, e de forma bem a técnica, precedentes,
né? Então, me parece assim que a gente perdeu uma oportunidade de avançar na discussão e a gente ficou tentando colocar na caixinha 1 ou na caixinha 2, fazendo, como bem disse a Maria Cláudia, um esforço para colocar num ou no outro, porque eu tenho argumentos válidos para os dois. A minha opinião, então, só queria registrar de forma bem clara, é de que a gente precisa de uma regulamentação por uma situação atípica, por uma situação nova de... Eu quero só completar, pode seguir. Não, eu já estou me encaminhando para o encerramento mesmo, só marcar realmente a minha posição, que seria de que a gente tem que pensar numa regulamentação para isso, e aí eu não sei, a gente precisaria talvez de um debate mais detalhado, talvez estudar melhor essas legislações que existem, tem legislação em Portugal também, para ver como é que está lá, né? Porque é uma terceira via, a meu ver, e é uma terceira via que exige um mínimo de tutela do Estado. A gente não pode fazer de conta que esse empregado não vai ficar desassistido. A gente tem o caso clássico do rapaz do iFood que morreu na rua, né? Não tem como a gente fazer de conta que isso não existe e que isso não necessita de uma mínima tutela. Mas eu acho que a gente tinha que estar discutindo qual é a mínima tutela e não se isso é relação de emprego ou não. Então, eu encerro a minha participação com essas ponderações. Muito obrigada. Só fazendo um parêntese, depois que esse rapaz do iFood morreu, a família ainda recebeu uma mensagem no celular dele dizendo: desculpe, mas você foi desligado da nossa plataforma. Deixa eu só fazer um aporte no tocante à legislação que a Amália citou, que é a do trabalhador autônomo economicamente dependente, e esse percentual de 70% é para entender o dependente. E a partir do momento em que ele é entendido dependente, é que ele tem essa série de direitos que ficam num limbo, assim, a gente não sabe se eles são trabalhistas exatamente ou sociais, mas que são alguns direitos, né? Abaixo dos 70%, ele é puramente autônomo, então ele não teria acesso a esses direitos. Mas ele não, por esta lei, ele não sai do enquadramento de autônomo. Ou ele é autônomo, ou ele é um autônomo dependente. Mas ele não chega, pela lei, a ser entendido como empregado. Se ele for empregado, ele vai ter que dispor de outras características, né? E eu quero trazer, só para trazer aqui, porque é nosso papel semear outras ideias, né? Legislação Nacional do Salão Parceiro. Não sei se vocês já viram essa legislação. Que também, né, olha para as estéticas, olha para os salões de beleza, né? E ali estabelece uma relação que não é empregatícia, né? Reconhece uma relação de parceria com proteção social mínima e formalização obrigatória, né? Não só a formalização, mas fiscalização desta relação devidamente formalizada. O sindicato, né, vai ter essa atribuição de fazer o registro dos contratos, enfim, né, de estar atuando ali no olhar, né, dessa relação. Só isso. Eu não sei quem estava inscrito. A Carol? Então tá, Carol. Oi, pessoal, bom dia, me ouvem bem? Sim. Certo? Tá. É óbvio que eu vou ter que falar sobre algoritmo, né? É a minha área de pesquisa e de atuação profissional. É fato que e aí eu trago a minha cola aqui, porque isso é fruto já de um artigo que eu estou escrevendo, pesquisas que eu tenho realizado na área da inteligência artificial. É fato que nós evoluímos do SUPIO, lembro que o Boris falava na última reunião sobre o SUPIO, nós evoluímos do que o SUPIO dizia, que era o controle de uma pessoa sobre a outra. Aí nós passamos do controle automatizado sobre uma pessoa, só que nós não paramos aí, nós estamos em um cenário de controle realizado por tecnologia machine learning e deep learning. E aí o acórdão, ele traz a seguinte discussão, né, sobre a real autonomia na oferta e na utilização da mão de obra, para que a gente possa discutir sobre subordinação, e quem discute subordinação algorítmica liga a subordinação algorítmica à previsão do artigo 6º da CLT, que fala ali dos meios telemáticos e informatizados de controle para fins de subordinação jurídica equiparam-se aos meios pessoais e diretivos de comando, controle e supervisão do trabalho. Mas será que se equiparam aos meios pessoais de comando? Será que um código algorítmico incerto numa tecnologia de machine learning e deep learning, a gente pode dizer que se equipararia
a uma pessoa física ou a um empregador. E quando a gente fala do Uber ou de outras plataformas, de outros aplicativos que envolvem o trabalho humano, comandado por algoritmos, a gente não está falando sobre uma sequência lógica, finita e definida de instruções para delimitar, por exemplo, que se trata de subordinação algorítmica. O que acontece é que esse conceito, sim, é válido até a década de 50. Porque a partir da década de 50, quando começam as pesquisas de machine learning e deep learning, nós não estamos mais falando de algoritmos simples que se enquadrariam nesse conceito. Nós agora, com machine learning e deep learning, falamos de algoritmos complexos, né? E isso é de extrema importância, me parece, porque a maior preocupação aqui do caso Uber e outras plataformas é justamente a proteção de quem trabalha. Só que para discutir a proteção de quem trabalha, antes disso nós precisamos entender como funcionam os sistemas com o uso da inteligência artificial, machine learning e deep learning. Sem a compreensão adequada da tecnologia, nós não podemos discutir de forma alguma se é relação com vínculo empregatício ou não, né? Talvez, como eu disse, a gente pudesse falar em subordinação algorítmica nesses termos que se equiparam ali ao artigo 6º, a previsão do artigo 6º da CLT, quando havia o uso de algoritmos simples com esse input de dados, ou seja, essa inserção de dados que criavam comandos executados de forma automatizada para uma saída, um output de dados específica e antecipada por um programador, ok? Aí tudo certo. Acontece que a partir do momento que a gente usa machine learning e deep learning, isso, pessoal, a partir da década de 50, não é algo novo. A partir da década de 50, eu estou falando em algoritmos insertos em uma tecnologia complexa que aprimora a própria experiência com esses inputs que a todo momento acontecem na plataforma. E a partir disso, eu terei resultados imprevisíveis, que nós não podemos vincular à linha ao código algorítmico original inserto na plataforma. Eu estou falando que a máquina aprende sozinha e se distancia, portanto, daquele algoritmo inicial elaborado por um humano, né? Então, essa tecnologia de deep learning que se aprimora no patamar das redes neurais, né? Esses aplicativos que utilizam esse algoritmo do tipo complexo e que tem a capacidade de aprendizado sem programação específica, portanto, a máquina aprende sem a programação inicial específica, elas podem alterar e melhorar os algoritmos, vejam, por conta própria, desligando-se do programador original, ou seja, é um conceito diferente do algoritmo do tipo simples pré-década de 50, e é diferente, então, aqui porque eu não estou falando em algoritmos programados para resolução de problemas específicos. Eu estou falando de algoritmos complexos que aprendem a resolver os problemas. Então, eles possuem um grau de autonomia, de complexidade, que se torna, inclusive, muito difícil da gente exercer o direito do artigo 20 da Lei Geral de Proteção de Dados, que é o dever de explicabilidade das decisões tomadas de forma automatizada. E aí uns vão dizer que talvez a gente não possa cumprir o que está previsto na LGPD, porque é muito difícil explicar um código, um algoritmo do tipo complexo. É verdade, mas nós temos sim tecnologia suficiente que permite a liberação das informações necessárias ao titular dos dados pessoais em camadas. Só que para a gente atender o direito ao titular dos dados pessoais, que é direito fundamental incerto no artigo 5º da Constituição Federal, portanto, tão importante quanto o direito social, tão importante quanto os direitos sociais, quanto o próprio direito à vida, né? Para que a gente possa exercer isso, a gente precisa estudar a tecnologia. A gente precisa compreender como funciona a tecnologia. Já me encaminhando para o final, eu, então, chego à conclusão de que, como nós estamos falando em algoritmos complexos e que não são algoritmos simples, como nós estamos falando da máquina que aprende sozinha a resolver problemas, portanto, distanciando-se
do algoritmo inicialmente incerto por aquele programador, eu estou desvinculando a ideia das instruções definidas, o que vincularia a tese da subordinação algorítmica ao artigo 6º da CLT. Portanto, nós não temos explicação, na verdade, com relação a isso. A tese da subordinação algorítmica, ela cai por terra porque ela é vinculada ao estudo dos algoritmos do tipo simples. Ela não é vinculada ao estudo dos algoritmos do tipo complexo e, portanto, ela se distancia das tecnologias de machine learning e deep learning que utilizam a compreensão das redes neurais. Me parece, então, pessoal, concluindo que quando a gente fala de direito e tecnologia, temos todos nós que comer muita grama para aprender a falar desse assunto e aí, então, poder discutir todos esses temas que estão afetando as relações de trabalho. Seria isto. Muito obrigada. Muito bom. Muito obrigada. Na sequência, acho que a gente tem a Bia, né? Ótimo, Carol. Muito bom. Bom, eu, como algumas pessoas já sabem, eu trabalho com a questão da divisão digital, né, principalmente em relação a direitos sociais e previdenciários. Então, assim, eu vou voltar um pouquinho ao que a professora estava falando acerca da automatização e já pegar um gancho na fala da Carol acerca dos algoritmos, porque eu também queria comentar essa parte aqui na página 13, que ele fala sobre a subordinação algorítmica, não tão aprofundado na questão propriamente da utilização desse conceito, que a Carol compreendeu que não é devido, né? Mas, então, hoje em dia, além dessa questão da divisão digital tradicional, né, que a gente fala que o acesso, que há exclusão no acesso, que há as dificuldades em relação à qualidade da conexão e, finalmente, a cesta do proveito que a pessoa vai ter ali na internet, né? Hoje em dia se fala de uma nova divisão digital, né, da divisão algorítmica. E como é que se dá, mais ou menos, nos termos do cientista italiano que eu tenho lido, o Massimo Ragnese. Os usuários, então, há uma questão estrutural, né, envolvida no acesso à internet, na própria utilização, e quando se trata de algoritmos, é mais complicado para pessoas que são estruturalmente prejudicadas, né, por questões de pobreza, de gênero, de localização. Então, assim, mesmo que a pessoa tenha lá o acesso à internet e consiga baixar o aplicativo do Uber, seja para trabalhar ou seja para acessar um serviço do governo, a internet é tão complexa que dificilmente ela vai conseguir se esquivar das sugestões que vêm pelos aplicativos, se esquivar dos cookies. Então, é muito mais difícil que uma pessoa com menos escolaridade e já... de certa forma, excluída socialmente, venha a ser excluída digitalmente por esse monitoramento, essa fiscalização, né? E esqueci o termo agora, me fugiu, de monitoramento online, que eles chamam de digital poorhouse. Então, assim, aí eu venho nessa questão da subordinação algorítmica que ele traz aqui, que fala que a subordinação algorítmica consiste naquela efetivada por intermédio de aferições, acompanhamentos, diretrizes e avaliações concretizadas pelo computador empresarial, né? Então, como que, nesse caso, eu vejo que o trabalhador estaria inserido num contexto de divisão algorítmica? Porque quando se automatiza esse processo, né, não há um direito a uma contestação daquela decisão tomada pelo algoritmo, né? E eu entendo que, independente de ser um algoritmo simples ou complexo, depois a Carol pode me corrigir até, inclusive, sobre essa questão, ele é alimentado por uma base inicial de dados, né? Então, quem alimenta essa base, eu vi algumas pesquisas que dizem ali que, por exemplo, o reconhecimento facial, ele tem quase 50%, ele foi feito com uma base de dados que é quase 50% de fenótipos norte-americanos e nem 4% da Ásia e da Índia, que são, tipo, mais da metade da população mundial, né? Então, assim, quem alimenta esses dados, como é que esse algoritmo vai aprender e se direcionar a fazer, se inicialmente ele foi alimentado com uma informação que não comporta a totalidade
das relações humanas, né, que de certa forma vai acabar aprofundando desigualdades sociais já existentes, né? Então, assim, fugir um pouco da discussão para entrar, assim, nesse ponto de existe um direito fundamental à informação, aquela pessoa ali que ela é excluída da plataforma, depois ela vai poder reaver aquela decisão tomada pelo algoritmo que foi alimentado inicialmente por uma base de dados. Então, como que esse trabalhador que optou por trabalhar nessas plataformas que já foi excluído porque já tinha um contexto, né, cultural e social de exclusão, ele fica diante de tanta complexidade de saber lidar ali que ele está sendo monitorado digitalmente, como fugir dessas sugestões, né? Como contestar essa exclusão e como que a gente vai lidar com isso se a tendência é que cada vez a tecnologia se torne mais complexa e a gente não pode falar mais em só o acesso, porque hoje as pessoas acessam. Tudo bem, mas como que a pessoa vai conseguir lidar se não é a mesma coisa que falar com uma pessoa, olha, não estou entendendo, como é que você vai contestar ali uma decisão automatizada? Então, esse é o ponto que eu queria trazer como preocupação acerca disso. Obrigada. Professora, mais um breve parênteses para deixar todo mundo muito tranquilo com relação a esse assunto. Os embargos entre parênteses, divergência que foram para a SDI vão ser julgados dia 6 de outubro, a famosa quinta-feira que vem. Acho que eu falo isso você. Okay. Acho que você, né, que tem escrito para falar sobre um parênteses. Na sequência? Nicole? Sim. Então tá. Mas eu fui me animando tanto e, enfim, que a gente acaba esquecendo. Eu também estou muito feliz porque eu tenho um costume, eu estou aqui iniciando no Getratec recentemente, né? Tenho um costume muito grande com o grupo do professor Gilberto e eu não estou escutando ele falar 2 minutos quando eu estou recém-iniciando. Eu sou mais leve. Então, eu acho que bom que todo mundo está se envolvendo com a ideia, não está sofrendo com pressão. Não, mas agora eu nem... assim. Ele controla muito. Eu nem me recordo o que eu ia mencionar sobre o que foi dito, mas eu estou aprendendo muito aqui com os colegas. A Carol pediu para falar. Carol? Só para complementar o que disse a Bia, eu acho que a Bia levantou os principais pontos que envolvem inteligência artificial nas relações de trabalho, né? Quando a Bia fala, por exemplo, da questão da complexidade do uso da inteligência artificial e da aplicação dos algoritmos complexos, Bia, tu traz um tema que eu certamente vou explorar no futuro, que é a discriminação da discriminação, né? O que acontece? A gente tem um problema gravíssimo com a explicabilidade do uso da tecnologia, porque como que a gente vai explicar, e é fato, existem pesquisas estatísticas dos Estados Unidos que dizem o seguinte: a tecnologia, se ela não for devidamente auditada, se ela não for, se nós não fizermos testes de performance sobre os algoritmos, nós estaremos potencializando a discriminação da discriminação. O que é isto? Nós estaremos afastando mulheres do mercado de trabalho, mulheres negras do mercado de trabalho, mulheres negras homossexuais do mercado de trabalho. Por quê? Porque a tecnologia, quando não devidamente regulada, ela vai potenciar através desses vieses discriminatórios que a gente sabe que existem no momento do input dos dados, da inserção dos dados no código algorítmico. Então, a gente tem sim todas essas preocupações. A solução por hora que é trazida por um documento chamado White Paper da Comissão Europeia. Esse documento, ele prevê, por exemplo, a realização de auditorias periódicas externas, testes de performance. Os testes de performance são realizados por profissionais da tecnologia, que podem, em camadas, tentar delimitar aí a segurança daquele algoritmo e tentar, por camadas, obedecer o direito à explicação daquela inteligência utilizada. Então, por camadas, de forma que eu consigo, por exemplo, conciliar o dever, né, e a obediência ao sigilo e à confidencialidade das informações empresariais. Então, eu tenho como fazer isto sim. Não existe um
um conflito de forma que eu não consiga, que é a tese de defesa do Uber, né, não vai liberar porque o código, o algoritmo ali, enfim, questão de sigilo, confidencialidade, não é possível, sim. Só que nós precisamos regulamentar o uso dessas auditorias especificamente externas, que já está sendo muito explorado isso na Europa e nos Estados Unidos. E aí eu trago aqui também, já que a gente está fazendo uma argumentação bastante teórica, técnica, o Harari, né, pessoal, que ele diz o seguinte, que no futuro os principais profissionais não serão advogados, os principais profissionais serão filósofos, serão pessoas que compreendam ética. Por quê? Justamente para que eu possa atestar que um algoritmo ou que o uso da inteligência artificial, machine learning, deep learning, é ético, primeiro, qual é o critério de justiça? O que é justiça? Quem é que define isso? Nós não temos uma definição de justiça a não ser contextualizada por leis e por jurisprudência, de forma que nós humanos não conseguimos dizer o que é justiça, na verdade, né? Então, por isso que, e digo isso com a maior felicidade do mundo, porque as coisas, elas não acontecem daqui a 20 anos. Dizia-se no ano passado que seria muito raro falar de proteção de dados nas relações de trabalho. Isso não existe. E hoje a gente discute em acordo coletivo de trabalho não só a proteção de dados, a gente discute monitoramento eletrônico do teletrabalhador, que usa VPN e outras técnicas de tecnologia invasivas, e aí nós estamos discutindo hoje em acordos coletivos de trabalho monitoramento eletrônico com uso de inteligência artificial. Então, as coisas não são daqui a 20 anos, as coisas são para meses ou ano que vem. Bia, as tuas ponderações são excelentes e são as principais preocupações, como explicar, como garantir o direito à explicabilidade e a potencial discriminação que há nessas situações. É isso. Obrigada. Sim, eu lembrei o que eu ia mencionar sobre a forma de remuneração, e eu não conhecia a disposição espanhola que a Amália trouxe, mas são vários precedentes no mesmo sentido do TST, Suprema Corte do Reino Unido, na Corte de Cassação da França, até na Suíça, recentemente, se eu não me engano, em Luxemburgo. E eu lembrei, porque eu havia lido para um artigo que eu escrevi, lembrei que na decisão do Reino Unido havia uma menção expressa sobre a formatação da forma de pagamento dos trabalhadores, que eu achei muito interessante. Até abri aqui a decisão em si. Primeiro, mais importante, a remuneração paga aos trabalhadores pelo trabalho é fixada pelo Uber e os motoristas não têm uma escolha dentro daquilo, a não ser o quanto e quando eles trabalharão. Diferentemente de táxis e de carros privados para aluguel, que são fixados por um regulador em Londres, né? Para as corridas agendadas pela Uber, é a própria Uber que estabelece a tarifa e os motoristas não são permitidos a cobrarem mais do que o calculado pelo aplicativo da Uber. A noção de liberdade do motorista para cobrar menos o seu passageiro não é de muito benefício, já que o desconto só sairia propriamente da sua parte e não da Uber. E, além disso, é a própria Uber que fixa o quanto receberá pela taxa de serviço, que é deduzida das tarifas pagas aos motoristas. São algumas considerações que eu achei muito interessante. Também a Uber tem um controle sobre a decisão, que é unicamente dela, de fazer uma restituição total ou parcial da corrida, caso haja uma reclamação pelo passageiro. Eu acho considerações interessantes, até porque estão inseridas dentro do principal contexto, que é a relação de trabalho, que é a remuneração. E também, falando de coisas atuais, recentemente, eu até olhei ontem e não consegui examinar com maior profundidade, na comissão, na União Europeia, uma comissão específica para trabalhar e para criar legislação ou uma regulamentação com o trabalho em plataformas. E ontem saiu um guia geral chamado de diretrizes de aplicação de Union Competition Law, de direito sindical, de competição, para os acordos coletivos no que diz respeito aos trabalhadores em condição de autoemprego,
de autônomos, né? Eles dizem solo self-employed persons. É algo como um paralelo autônomo que eles usam para o trabalho em plataformas. E saíram algumas diretrizes gerais para os possíveis acordos coletivos dessas categorias. Eu posso passar depois o documento, que é muito interessante. Bem interessante. Quem mais está inscrito? Agora não vai ter. Eu gostaria de saber. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu também, como um colega aqui, o Boris, também estou começando assim, no Getratec desde o semestre passado, praticamente, acompanhando algumas reuniões. Mas, notando algumas coisas a respeito da tecnologia, eu me lembro que lá, por volta do ano 2000, mais ou menos, o então vice-presidente da República, Marco Maciel, ele escreveu um artigo sobre o hiato tecnológico no país. E aí, nessa questão, eu me lembrei disso, quer dizer, me parece, assim, examinando um pouco, eu não aprofundei aqui o acordo, mas me parece que o que se revela, no fundo, é que esse ato tecnológico ele continua até hoje. E isso não se resolveu. Não sei se vai se resolver por algum meio de regulamentação, porque isso, além de ser um aspecto cultural, e eu vejo isso como algo internacional também, porque mesmo nossos trabalhadores, quanto os trabalhadores da Inglaterra, ou na Inglaterra, eu acho que não tem mais lugar, né? Deve ter esse discurso da Inglaterra, pelo menos. Me parece que foi isso que aconteceu, não tenho certeza. Mas de outros países, não apresentam ainda esse ato para a compreensão do que é efetivamente como é que se dá essa relação de trabalho. Então, isso, num certo sentido, faz com que todo trabalhador acabe submisso a essa condição algorítmica, que é o que o acordo fala sobre a subordinação algorítmica também. Então, não existe muito espaço para essa compreensão por parte do trabalhador. Por isso, essa necessidade de proteção, que é o que a professora Denise tem falado a respeito da vulnerabilidade. Eu acabo entendendo o que tu estás dizendo acerca dessa vulnerabilidade em termos de trabalho tecnológico, vamos dizer assim, que vai se evoluindo. Então, claro que é um pensamento que está se desenvolvendo ainda, embora venha a questão do processo estrutural, que é onde eu estou mais inserido atualmente na pesquisa, né? Porque também realmente notei, assim, ano passado, que o acordo não trata nada disso, assim, ele não dá um encaminhamento, me parece. Eu realmente não aprofundei, mas me parece que ele vai muito pela questão conceitual, algumas definições, mas ele não sai para fazer outros delineamentos a respeito disso, né? Ou alguma evolução também legislativa regulamentar. Acho que é isso. Antes da Denise, deixa eu só para pegar uma coisa aqui. Essa questão do hiato, né? A característica do direito já é de regular. Primeiro acontece o fato social, depois o direito regula. E a gente está num tempo em que a velocidade do fato social é tão longa e o tempo do direito que já não acompanhava historicamente, agora o tempo do direito se perdeu completamente. E aí, como é que a gente vai contribuir para justamente essa pesquisa que tem que dizer a tragédia, não é bem tragédia, mas é o apocalipse posterior. Se tornou um cavaleiro do apocalipse? Não, mas eu sou otimista. Otimista. Não é um apocalipse bom. Na verdade, eu diria que deu a luz no final do túnel. Posso ter se chamado de utópico. Eu vou pegar o gancho do tópico do Sandro e acho que enquanto vocês conversavam, assim, muitas coisas eu fiquei pensando, algumas eu concordo, outras não tanto, mas essa questão dessa simetria brutal, né, de acesso a essa tecnologia. E quando o Sandro disse que é o tópico, eu fico pensando também que os trabalhadores, eles têm essa simetria, por evidente, mas eles também têm se apropriado, eles também não são, assim, tão incapazes, às vezes, como a gente olha, de fazer este movimento, né? Nós temos histórias e etnografias que mostram, e etnografias
que mostram que trabalhadores de Uber se movimentam no WhatsApp para todo mundo ficar off para aumentar a tarifa dinâmica. Porque eles receberem mais naquele momento. Eles falam, bom, galera, 2 minutos aqui ficando off para aumentar a tarifa dinâmica. Então, eles têm algumas compreensões, evidente que essa compreensão é uma compreensão muito mais da prática, muito mais do que eles sentem quase assim no afeto deles e no caminho da razão. Mas essa compreensão acontece e esses movimentos vêm acontecendo. E outras coisas que eu fiquei também pensando aqui enquanto a gente conversava, eu concordo muito tanto com a posição do Boris, que pode ser ou pode não ser. A gente tem que cuidar quando a gente fala em trabalho de plataforma, por ser um cenário absolutamente heterogêneo, assim, não é uma coisa plasmada, não é uma coisa que com todo o trabalho é igual. Vão existir diversos níveis, da mesma forma que o teletrabalho, vão existir diversos níveis. E da fala da Bia, eu acho interessante a gente pensar nesse cenário que empurra para essa suposta escolha, né? De trabalhar mais, de talvez ter um segundo emprego, de vou sair do meu emprego e vou fazer Uber. Eu acho que existe, tem uma pesquisadora que eu acho que é do Unicamp, a Ludmila Billy, que ela estuda bem o porquê que esses fenômenos eles se proliferam mais nas periferias. E ela trata que isso não é novo, isso é da década de 70, que as pessoas começaram a revender maquiagem. Trabalha e revende maquiagem. A gente vai aquelas revistinhas que as empresas proibiam de revender a Avon, na aula revender a Avon. Então, essa ideia de que a gente precisa de algo extra, e muitas vezes não é para comprar uma casa, é para comprar, às vezes, bens bem menores, ela já está há algum tempo na nossa realidade, e o Uber vem e se apropria. O Uber é que eu estou falando. É um novo Avon. Exato, se apropria e encontra esse espaço gigantesco para isso, para que se baixe um aplicativo e eu vou fazer ali a minha renda extra. Então, existe isso. E a outra apropriação também, que daí talvez já fuja um pouco aqui da discussão, mas existe também um modo de subjetivação, que a gente vem tendo de inclusive lidar com o nosso corpo, com o nosso tempo, com a nossa autonomia, em modos empresariais, assim, de investimento do nosso tempo, de aproveitamento máximo do nosso tempo, inclusive dos nossos filhos. A gente tem estudos que mostram o quanto a gente já cria famílias numa lógica empresarial, de, bom, eu tenho uma criança, como é que eu vou aproveitar ao máximo aquela infância dela para que quando ela tenha 18 anos, ela tenha a maior empregabilidade, trabalhabilidade possível. Então, a gente realmente tem incorporado nas últimas décadas essa lógica, né? A gente perde um pouco o que a Ana Arendt falava de uma vida contemplativa, né? De talvez ter o prazer de fazer um despropósito, de fazer algo que não vai ser para eu descansar para trabalhar. Vai ser só para descansar mesmo, não para trabalhar depois. E acho que a Uber também se apropria disso. De eu ter um tempo extra. Eu também peguei um Uber esses dias, que era esse cenário. Ele tinha um emprego formal. E ele estava dizendo, mas aí eu volto para casa fazendo Uber, porque eu moro em Novo Hamburgo e eu volto lá e volto fazendo esse Uber. Então, a gente tem isso e não é daí também a gente só falando de quem está vinculado a esse aplicativo, nós também temos isso. E é uma coisa que nós também não conseguimos nos desvincular dela, porque ela é mais forte, isso está no nosso afeto mesmo, de já pensarmos numa maneira de aproveitar o nosso tempo, o nosso corpo. Ser produtivo a todo tempo, assim. E por certo, o trabalho em plataforma, ele chega e disso aproveita muito também. Então, tem essa lógica do empreendedorismo. E eu também não digo assim, de olhar para um trabalhador que se diz empreendedor e dizer, não, tu é alienado, tu não é empreendedor. Eu faço uma brincadeira assim com o meu chefe, porque a boa relação permite, tu também não pede teu vínculo de emprego para o sindicato. Por quê? Não, tu está capturado pela lógica do empreendedorismo? Não, porque tu também não quer. Então, eu acho que é muito duro a gente, às vezes, olhar para essas pessoas e dizer, não, tu tem que ter um vínculo de emprego teu. Porque não, todos nós estamos nessa lógica e nós temos que também respeitar que eles também querem ser empreendedores, talvez. E talvez sejam muito mais empreendedores do que nós. Foi. E acho que a minha fala, acho que os pontos que eu notei é mais nesse sentido mesmo, de a gente pensar nessa apropriação, assim, nesse bom espaço que tem. E acho que eu concordo muito com a posição da Mali também, de que tem que ser uma terceira via, se for pensar numa resposta única, né? Eu acho que pode ter trabalho de plataforma que a gente vai caracterizar um emprego clássico, assim como vai ter trabalho de plataforma, por exemplo, de freelancers, de arquitetos, de freelancers, que, bom, é autônomo. É autônomo. E isso a gente vê, inclusive, na forma como eles se identificam nos grupos, porque se vê que os freelancers de plataforma,
eles usam muito mais o próprio nome deles do que os microtrabalhadores da Amazon. E isso por quê? Porque os microtrabalhadores da Amazon é uma coisa muito mais fragmentada e eles não veem uma perspectiva de carreira. Agora, um freelancer, ele vê, porque ele está captando cliente também. Ele está aproveitando uma plataforma para trazer a marca dele. Então, é um cenário extremamente heterogêneo. E esse é o que a Amazon é muito mais conveniente. Sim, então, não tem o meu problema. É totalmente fragmentado, né? Eu não vou poder deixar passar que a Julice falou que regula até a família empresarial. Eu acho que se for levar pela lógica empresarial, ninguém tem filho. É absurdo. Mas voltando, falando de maneira séria. Tem um outro ponto, essa coisa da necessidade de trabalho, do ser produtivo, e aí eu vou puxar para eu cito lá na minha tese em um momento, um exemplo que, por exemplo, vamos lá, tem na Argentina, é bem comum, aqui a gente vê de vez em quando, passeadores de cachorro. Pessoa que pega 3, 4 cachorros e sai para passear. Se eu tenho 3 cachorros e estou às 4 da tarde passeando com os meus cachorros, eu sou um vagabundo. Eu estou passeando aqui. Agora, se eu pego os cachorros dos meus vizinhos e ganho R$10, aí eu estou produzindo. Se eu fico em casa cuidando do meu filho, eu não faço nada. Se eu saio para trabalhar e pago alguém para ficar cuidando do meu filho, esse alguém está produzindo. Por que essa lógica? Né? Por que essa lógica em que esse trabalho, e aí eu estou colocando o exemplo eu, mas é muito maior com mulheres. Né? O trabalho invisível. E aí quantas mulheres que ficam em casa cuidando, a minha estrutura familiar é diferente, eu fico muito mais em casa com a minha esposa, mas na maior parte das vezes sei que são as mulheres que fazem isso, e é uma trabalheira. E é uma trabalheira. Aí tu vai dizer assim, bom, então eu vou sair e trabalhar e vou pagar alguém para fazer isso. Aí estou produzindo, estou sendo útil para a sociedade. E tudo é muito melhor para a criança e para a mãe que ela fique em casa. Pelo menos algum tempo. Mas é isso. Ótimo. E a gente volta lá atrás, né, em algumas coisas bem conceituais, que nos fazem reenquadrar algumas falas. Mesmo os acórdons e a própria doutrina, por vezes, confundem emprego com trabalho. Não sei se vocês percebem isso. Relação de emprego e relação de trabalho, enfim, como se fosse a mesma coisa. Não são. E eu acho bem interessante essa fala do Sandro, porque me faz voltar a uma terceira ainda, né? A gente fala em emprego, a gente fala em trabalho, a gente fala em ocupação, né? E quando a gente pega determinados dados estatísticos e a gente vê ali algumas classificações, os desalentados, aqueles que já não procuram mais emprego, já desistiram porque não sei o que, mas isso significa que ele não pode estar trabalhando ou que ele não pode estar ocupado de alguma maneira, né? Que tipo de desalento é esse? Qual é o conteúdo dessa classificação e em que essa classificação me serve nos meus argumentos de trabalho científicos? Quando eu quero falar que a população está desempregada, X% está desempregado. Beleza, estou falando de gente que não tem vínculo de emprego, mas que pode ter uma relação de trabalho, inclusive formalizada, né? E onde é que entra esse estudo dessa coisa toda? Eu sempre digo que a disciplina de direito do trabalho na La Sapienza não se chama mais direito do lavoro, se chama direito della occupazione, porque a gente precisa olhar as outras atividades também como uma espécie de trabalho, atividade humana voltada a algum fim, né? E ali a gente entra na atividade dentro dos lares, né? Eu não estou falando do empregado doméstico, eu trouxe a própria figura do pai e da mãe, enfim, né, daquele cuidador de alguém dentro da sua própria família que está ocupado. Do sujeito que, enfim, trabalha sem finalidades remuneratórias, trabalha para seu deleite, trabalha para alguma realização social, enfim, é uma ocupação, né? E é nessa linha de raciocínio que vai chegar lá o Domenico De Masi, que a gente trabalha tanto, e que vai dizer loucamente o seguinte, um dia vai chegar o momento que as pessoas vão ter que trabalhar de graça, pelo menos parte do seu tempo, para que todos possam trabalhar. Porque o trabalho não vai ter para todos, né? Emprego para pouquíssimos. E o trabalho tem outras funções para além alimento, né? O trabalho tem funções, Maslow,
de realização, de enquadramento social, e etc, etc, etc. Né? Então, a gente, identitários, né? Tem fatores identitários. Então, ele chega a essa maluquice, que lá atrás, quando ele falou do ácido criativo, a gente achava que era maluquice também, hoje a gente já consegue, né, entender que ele tinha algum fundamento, de dizer exatamente isso. As pessoas vão precisar ter uma ocupação não necessariamente remunerada, não necessariamente vinculada a uma retribuição financeira, né? E aqui também a gente pode estar chegando nesse cenário. Subjetivamente, pode ter um ou outro que, inclusive, responda a isso quando a gente pergunte: por que você está conduzindo Uber? Porque eu quero me ocupar. Né? Importa, não sei o quê. Às vezes importa a remuneração, por vezes, lá na outra ponta, tem gente que faz isso como a sua atividade principal. Foi o que lhe sobrou, né? Em um mundo onde a gente está cada vez mais para ocupar o hub do bom trabalho, né? Tendo que qualificar o trabalho, no sentido de se capacitar para, algumas pessoas ficaram para trás. E as habilidades que eles conseguiram desenvolver, por vezes, estão relacionadas à condução de automóveis, motocicletas, isso eles sabem fazer, né? Então, eles vão para esse quadro de ocupação. Trabalhos manuais, etc. Né? Eles vão para esse quadro de ocupação. Quadro de ocupação que hoje existe. E o pós-Uber? E quando não existe mais? Qual é a preocupação que nós, enquanto sociedade, estamos tendo com, efetivamente, a automação do trabalho? Que, por enquanto, a gente está discutindo biscoito ou bolacha, como eu sempre digo. Né? É emprego ou é trabalho? É emprego ou é trabalho? Mas isso aqui vai acabar... Isso aqui vai acabar, pessoal, e vocês não estão enxergando como é que vai ser o daqui para diante, que foi o apocalipse que foi. Né? Está muito longe mesmo, porque, por exemplo, os transportes rodoviários, já existe o Uber, intermunicipal, assim, quer dizer, as empresas que hoje estão empregando centenas, milhares de motoristas profissionais, então também não... Isso aí. E mais avante disso ainda, os veículos de transporte coletivo autoconduzidos. Isso é muito futuro, eu não sei quantos anos leva, mas talvez seja menos, talvez eu ande num veículo desses ainda. Certo? Né? Porque assim, quando deu a grande greve dos caminhoneiros em Portugal... Eu talvez não pague mais passagem. Boa! Quando deu a greve dos caminhoneiros em Portugal... começou a aparecer pesquisas das indústrias de veículos de carga pesada, etc., já com diversos deles, ou na estrada, ou em canteiros de obras, tá? A retroescavadeira, não sei o que, enfim, sem qualquer condutor. E aí a gente diz isso, isso é sonho. Não, no agronegócio de larga escala já tem colheitadeira autoconduzida. Drones que fazem a aspersão. Que contam gás, né? Estava conversando com a Juliana esses dias sobre a questão do cobrador do ônibus, que está sendo bem discutido, se a figura do cobrador está sumindo, daqui a uns anos a figura do motorista também, né? Claro. Tem já... Claro. Aí eu lembrei da palavra que eu queria falar, era vigilância. Falei fiscalização e não vinha a palavra. Chegamos no nosso horário, né? A história dos 2 minutos. Pessoal remoto, alguém quer mais algum espaço, alguma participação, alguma fala? Tudo bem? Tudo certo? Muito bem? Silêncio. Não, é que o remoto realmente a gente acaba ficando mais contemplativo. E pessoal presente? Eu recebi ontem um vídeo de uma colheitadeira de maçã, que é uma colheitadeira de maçã. Isso aí. Isso aí. Então, no agronegócio, realmente, as coisas já estão sendo desenvolvidas. Ela vai ali com os bracinhos e vai colhendo as maçãs. É assim. Tem pizzaiolo, tem garçom, tem de tudo, né? E a gente precisa enxergar isso. Mas, enfim, isso é desdobramento da análise do nosso acordo. Se ninguém tem mais nenhuma fala, nenhuma constatação, enfim, a gente suspende por aqui, podemos continuar no grupo, quem sabe, né, no grupo do WhatsApp, rolando coisas ali para alimentar as nossas conclusões, as nossas considerações. Mas eu deixo o registro da importância dessa nossa parada
para analisarmos uma decisão contemporânea sobre um fato social que estamos vivenciando e que não conseguimos, do plano, especialmente do direito do trabalho, e eu poderia alargar para o direito social no todo, explicar e acolher. Não estamos conseguindo, né? Porque ainda estamos tentando aquela tarefa mental mais fácil, que é pegar o fato e enquadrar no conjunto normativo já existente. Só que... Chegou alguma coisa aí? Ah, ok, tá. Só que não está mais sendo possível o encaixe, porque a forma é diferente. E aí, ou a gente acha a forma certa em algum lugar, ou a gente cria essa forma, que certamente vai ter que ser muito maleável, porque são absolutamente diferentes os fatos, né? E nos exige uma flexibilidade muito grande. Não vai poder ser o quadradinho rígido, nem o círculo rígido, mas algo assim meio flex, né? Que a gente consiga colocar ali tudo que não for nem A nem B. Mas proteger, sobretudo proteger. E vem a calhar, daqui a 2 semanas, a palestra que nós vamos ter no Tetratético do professor Giuseppe Ludovico sobre o conceito de subordinação e a sua evolução histórica. Perfeito. Tem um momento certo. Fez o marketing, exatamente, né? Então fica o registro e o convite. Eu só quero falar rapidinho uma coisa que pós-Uber, aí a gente vai falar com a Dessa. Pós-Uber é Dessa e a trabalhabilidade. Queria registrar aí a minha admiração pela minha amiga. Ai, que linda! Que amor. Então tá, pessoal. Muito obrigada. Bom final de semana a todos. Fica o convite, então, para a próxima reunião do grupo de pesquisas. 2 semanas, dia 14, dia 14 de outubro, com o professor Giuseppe Ludovico, então, para a gente continuar essa conversa sobre subordinação. Que é italiano e fala português. Delícia. Melhor do que eu. Então tá. Tchau, pessoal. Tchauzinho. Tchau, tchau.